uma vez a todos. Hoje a gente dá início a um tema novo, né? Que é o tema serviços públicos, tá? Tema importante, recorrente em provas de concurso, recorrente na prova do OAB, um tema extremamente prático do dia a dia, né? Do profissional que labora com a área jurídica, tanto advogado, quanto juiz, quanto promotor, né, vai estar trabalhando esse tema de forma habitual. Primeiro, tentar conceituar serviço público. Quando nós falamos sobre serviço público no Brasil, nós temos dois alinhamentos doutrinários sobre esse conceito. Um conceito mais abrangente, né, e um conceito mais restrito de serviço público. Em outras palavras, o serviço público ele é, né, conceituado em sentido amplo e em sentido restrito. Tá? Os professores José Cretella Júnior, Mário Mazagão, por exemplo, seguem o conceito, né, de serviço público, seguem a corrente de serviço público em sentido amplo. E em sentido amplo, o que é serviço público? Serviço público em sentido amplo é toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado buscando atingir os seus fins. Toda e qualquer atividade desempenhada pelos entes estatais visando atingir os seus fins deve ser considerado serviço público. Nessa concepção, nessa concepção, nós temos aí serviço público em sentido amplo. Para outros autores, como, por exemplo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, serviço público deve ser conceituado em sentido restrito, tá? Bom, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, em que pese esse conceito está no material que será disponibilizado para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Lá no sentido amplo, toda e qualquer atividade, serviço, função desempenhada pelo Estado, buscando o munus público, bem comum, é serviço público. Em sentido restrito, na fala do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, serviço público é toda atividade desempenhada pelo Estado com a exclusão da atividade jurisdicional. Então, atividade jurisdicional não é serviço público, com a exclusão da atividade legislativa. Atividade legislativa também não é serviço público. Sobra, então, o quê? Atividade do executivo. E dentro da atividade do executivo, você vai dividir o executivo em dois blocos de atividades, tá? Primeiro bloco de atividade, aquelas atividades que são desempenhadas pelo executivo no exercício do poder de polícia. Essas atividades são chamadas de atividades jurídicas do executivo. As atividades jurídicas do executivo também não são consideradas serviço público. Toda e qualquer atividade decorrente do poder de polícia, nesse conceito, não é serviço público. Restando apenas, então, o segundo bloco de atividades que são desempenhadas pelo executivo, que são as atividades sociais. Essas atividades sociais, para o sentido restrito, é que são conceituadas, classificadas como serviço público. Então, vamos lá, ó, o pessoal que chegou depois. Retomando aqui, presta atenção. São dois conceitos de serviço público. O primeiro conceito, sentido amplo. Toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado buscando atingir o bem comum, buscando atingir o munus público, buscando atingir os seus fins, é serviço público. Quem segue essa corrente? Quem cita essa corrente, né? Dá esse conceito. José Cretella Júnior, Mário Mazagão e tantos outros autores. De outro lado, nós temos o sentido restrito do conceito, né, de serviço público. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o que ele fala? Olha, serviço público é aquela atividade prestada pelo Estado que não seja atividade jurisdicional.
Atividade jurisdicional não é serviço público em sentido restrito. Que não seja atividade legislativa e que não seja atividade decorrente do poder de polícia executada pelo executivo, realizada pelo executivo. Sobrando apenas as atividades sociais desempenhadas pelo poder executivo. Essas, sim, em sentido restrito, são serviços públicos. E aí eu vou fazer uma pergunta para Milena Marques. Milena, olha só, vou te fazer uma pergunta que você responde. Se é ou não serviço público. O Helic dirigindo a caminhonetona dele, tá? Vindo da fazenda, vindo da fazenda, com pressa, apressado, né? Vindo da fazenda apressado, porque tinha um compromisso na cidade, desrespeitando a lei de trânsito, ultrapassa uma barreira eletrônica acima da velocidade permitida para aquela via pública. Ele leva uma multa de trânsito. Ok, Milena? Isso é serviço público, sim ou não? Acho que não, porque envolve o poder de polícia. Não sei. Tá vendo? Aí eu vou te falar assim, Milena, ó, depende. Qual conceito que você está adotando? A Milena acertou se ela falar o quê? Que ela seguiu a acepção restritiva de serviço público. Tá certo, tá errado não, Milena. Tá? Então, em sentido restrito, multa envolve poder de polícia. Logo, não há que se falar que é serviço público em sentido restrito. Agora, em sentido amplo, Milena, seria? Hein, Milena? Em sentido amplo seria? Seria, né? Então, preste atenção. Meus queridos, quando vocês forem perguntados se tal atividade é ou não serviço público, você vai ter que fazer essa seguinte pergunta, né? Bom, em sentido amplo ou em sentido restrito? Em sentido restrito, exclui atividade jurisdicional, exclui atividade legislativa, exclui toda atividade do executivo decorrente do poder de polícia, que nós chamamos, né? Nós chamamos aí de atividade jurídica do executivo. Bom, então essa é a primeira observação que a gente tem que fazer, que são as acepções sobre o que é serviço público. Serviço público sentido amplo, serviço público sentido restrito. Ok? Bom, outra... Professor, repete, por favor, quem que é adepto dessa teoria do sentido amplo? Sentido amplo? Uhum. José Cretela Júnior. Ok, obrigada. Ok? Então vamos lá. Outro ponto importante, dando continuidade ao tema, serviço público. Os primeiros a discutirem serviço público foi a chamada Escola de Serviço Público Francesa. Tá? Então, a Escola de Serviço Público Francesa, buscando aí uma definição, um conceito de serviço público, elencou 3 elementos. A Escola de Serviço Público Francesa fala, olha, para que determinada atividade seja enquadrada como serviço público, nós temos que encontrar nessa atividade 3 elementos. Se você encontrar nessa atividade 3 elementos, ela é serviço público. Primeiro elemento, elemento subjetivo. Elemento subjetivo. E o que é isso, professor? Para que seja serviço público, se faz necessário que essa atividade seja prestada pelo Estado, diretamente pelo Estado. Então, subjetivo por quê? Porque quem vai prestar o serviço são as pessoas jurídicas estatais. É o Estado que presta o serviço. Então, esse é o primeiro elemento apresentado pela Escola de Serviço Público Francesa. Segundo elemento, elemento material. Bom, essa atividade desempenhada pelo Estado deve estar buscando atingir o interesse coletivo. Esse é o elemento material, o interesse coletivo, o munus público, o bem comum.
Então, essa atividade que é desempenhada pelo Estado deve estar buscando atingir o bem comum. E terceiro e último elemento, tá? O elemento formal. O elemento formal. Essa atividade, obrigatoriamente, deve ser regida por normas de direito público. Então, perceba. A Escola de Serviço Público Francesa fala assim, ó. Se nós temos uma atividade e ela apresentar como elementos, primeiro, subjetivo, o Estado é que executa a tarefa, o Estado é que presta o serviço. Segundo, esse serviço, essa atividade, ela está buscando o bem comum, o interesse coletivo. E terceiro, essa atividade é regida por normas de direito público. Nós temos aí, então, uma atividade que é enquadrada como serviço público. Qual o problema disso aí que nós estamos discutindo? Olhem bem esses elementos e vamos trazer para a realidade de hoje, para os dias atuais. O que vocês acham desses elementos no dia atual, nos dias atuais? O que você acha, Helic? Só o Estado que presta serviço público, Helic? Não. Malu, o que você acha? Essa atividade ela é regida exclusivamente por normas de direito público, Malu? Será que só direito público? Né? Quando você aciona, por exemplo, a Enel, você usa o CDC ou não? É? Acho que o grande problema são as empresas privadas prestadoras de serviço público. Sim. Não entram nesse critério subjetivo, né? Nem no subjetivo, nem no formal, né? Uhum. Bom, então o que a gente tem que fazer? Então vocês já entenderam. O que tem que fazer? Tem que pegar esses três elementos iniciais apresentados pela Escola de Serviço Público Francesa e trazer para a atualidade, trazer para os dias de hoje. Né? Fazer uma caracterização desses três elementos. No movimento, com o movimento neoliberal, a partir da década de 70 no mundo e no Brasil a partir da década de 90, nós temos aí uma desestatização. E essa desestatização faz com que surja aí rumores de uma crise da Escola de Serviço Público Francesa. Crise dos conceitos apresentados. Porque, olha só, exatamente como a Malu falou, nós temos aí agora concessionárias, permissionárias, terceirizadas, prestando serviços que são públicos. Não deixaram de ser públicos porque estão sendo prestadas por uma concessionária. Bom, então o elemento subjetivo furou, professor? Furou, né? A gente tem que adaptar ele à realidade atual. E o elemento formal? Também, de certa forma, nós temos que adaptar. Esse direito público aí foi relativizado. Certo? Bom, eu posso citar como exemplo, né, para a gente entender isso, não só no mundo teórico, mas no mundo prático, a Enel, que é uma prestadora de serviço público, é uma pessoa de direito privado, concessionária de serviço público. Nós podemos citar todas as empresas de telecomunicação, Vivo, Oi, Claro, TIM, certo? Nós podemos citar as empresas de transporte, né, de pessoas, no caso de Anápolis, a Urban. Então, são pessoas privadas que são concessionárias de um serviço público. Não é que não é serviço público, é serviço público, só que a forma de execução foi transferido para a mão da iniciativa privada com o movimento neoliberal de desestatização, de globalização. Certo? Bom. Professor, só uma dúvida. Acho que a gente falou disso semestre passado, mas queria relembrar. As entidades do terceiro setor também entram nesse conceito novo de critério de serviço público ou não? Serviço público, sim. Serviço público, sim.
A gente não coloca ela dentro da administração direta, né? Mas ela presta serviço. Entendi. Inclusive, né, nós temos as OS, as OCIPs, as fundações de apoio, né? Essas pessoas, sistema S, né? Tanto que é gigante o sistema S no Brasil, né? São prestadoras de serviço público. Ora, atuando sem o Estado, que é iniciativa privada, ora com vínculo estatal. Por quê? Porque firmam um contrato com o Estado. Firmam um contrato administrativo em sentido amplo, para prestar esse serviço, né? As OS, as OCIPs, em regra, estão na condição de terceirizadas, né? Em regra, estão na condição de terceirizadas, executando uma parcela de um serviço que é público, de obrigação do Estado. Só que o Estado não delegou a totalidade do serviço. Ele delegou uma parcela do serviço e ele permanece como gestor, como diretor desse serviço. Tá? Por exemplo, nós podemos citar aí como exemplo, né, as OS na saúde, as OS na educação, as OS nos presídios. Tá? Então, são exemplos aí de paraestatalidade desempenhando serviço público através de contratos. E o sistema S, um pouco diferente, né, das fundações de apoio, né, o sistema S ele é oficializado por lei. Ele é diferente. Tá? Não sei se vocês sabem, mas o sistema S surgiu no Brasil no final da década de 40, com Getúlio Vargas ainda, né, o responsável pelas primeiras entidades do sistema S no Brasil. E o sistema S, como eles sobrevivem de contribuições para fiscais, eles precisam de serem oficializados através de lei. Mas também desempenham serviços públicos. Beleza? Podemos seguir? Beleza, obrigada. Pode sim. Vamos lá. Então, nós temos que fazer o quê? Atualizar, né, de certa forma, esses 3 elementos. Na verdade, 2 elementos. Por quê? Porque um tem que ser atualizado. Nós só vimos aí problema no primeiro e no terceiro elemento. Do elemento subjetivo no elemento formal. No elemento material não mudou nada, na verdade. Porque sendo prestado o serviço pela iniciativa privada ou sendo prestado diretamente pelo Estado ou por uma entidade da administração indireta, continua tendo o mesmo elemento material. Qual seja, buscar atingir o interesse público, o bem comum. Então, o elemento material, na verdade, não foi atingido por essa onda neoliberal, por esse movimento neoliberal. Bom, seguindo. Como que a gente vai fazer a caracterização, então? Como que a gente vai fazer essa adaptação, então? Bom, primeiro, o que eu tenho que falar para vocês? Que na caracterização, uma atividade, né, ela é conceituada como serviço público ou não, em razão de uma definição política. Vocês conseguem compreender isso? Olha aqui, ó. Uma atividade, ela é ou não serviço público em razão do entendimento da classe política dominante. É a classe política dominante que, através de lei, coloca uma atividade como sendo ou não serviço público. Beleza? Então, aqui em Anápolis, nós temos várias atividades que são conceituadas como serviço público em razão do interesse da classe política dominante. Em razão do interesse, não vamos colocar interesse não, porque senão pode gerar alguma interpretação equivocada. Em razão da definição da classe política dominante. Nós temos algumas atividades em Anápolis que são serviços públicos que necessariamente não são em outros municípios. Helig, você é de que cidade mesmo? Eu sou daqui mesmo. Agora minha família, minha avó mora em Minasul. Minasul, beleza. Helig, Minasul, eu sabia que tinha alguma coisa assim. Helig, Minasul, que é uma cidade bem, assim, para Goiás é uma cidade excelente, né? Excelente cidade de Minasul. Mas lá nós encontramos o serviço público de rede, de Wi-Fi,
nos parques da cidade, nas praças públicas? Não. Não tem, né? Aqui em Anápolis isso é serviço público. Você chega num parque, numa praça, né, nem sempre funciona, mas como todo e qualquer serviço público, brincadeira. Mas tem o serviço público de rede de Wi-Fi sendo fornecido. Tem algumas cidades, né, do Sudeste, do Sul do país, que você chega, existe a chamada nuvem digital. Em todos os locais da cidade, você tem rede Wi-Fi gratuita. E isso é serviço público. Quem definiu isso? A classe política dominante. Através de lei. Beleza? Só a título de exemplo, né? Até muito pouco tempo, até uns 20, 25 anos atrás, em Anápolis, na lei anapolina, aparecia um serviço público muito peculiar para a realidade de vocês hoje, né? Não para a minha realidade, que eu sou mais eradozinho, né? Mais velho, que é o transporte através de tração animal, charrete. Tinha previsão na lei. E eu, né, eu tô com 43 anos, eu lembro disso, eu lembro de ver isso, eu lembro de vivenciar isso na minha infância. Quando a gente ia para Goiânia, a família da minha mãe mora em Goiânia, a gente não tinha carro, a gente ia de ônibus. Chegava, descia na rodoviária de Anápolis, que não é essa nova rodoviária, é a antiga rodoviária, que hoje nem existe mais, já foi destruída. E aí a gente chegava na rodoviária, tinha lá 3, 4, 5 charretes, esperando ali como se fosse o táxi. Gente, isso não tem muito tempo. Isso não tem muito tempo. Você tá rindo, né, Malu? Isso não tem muito tempo. Eu tô com 43, até os meus 8, 9 anos de idade, eu vi isso em Anápolis. Tem 30 anos. 30 e poucos anos atrás. Então perceba que é muito recente. E isso perdurou na lei, esse serviço, né? Existia como previsão legal até a década de 90. Tá? Então, assim, para mostrar para vocês que quando uma atividade é muito importante para aquela cidade, né, ela pode, em razão das vontades políticas dominantes, ser ou não classificada como serviço público através de lei. Tranquilo isso? Milena, Malu, Relic, Vitória, tranquilo? Demais Tranquilo. Beleza, então, vamos seguir. Então, olha só. A gente tem que pegar aqueles dois elementos, o elemento subjetivo e o elemento formal, e adaptar para a realidade de hoje. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, o elemento subjetivo. Nós temos aí elementos comuns, chamados elementos comuns, que devem ser apontados quando a tarefa é classificada como serviço público. Quais são esses elementos comuns? Primeiro elemento comum é o vínculo orgânico com a administração pública. O vínculo orgânico com a administração pública resolve o elemento subjetivo. Bom, por quê? O vínculo orgânico com a administração pública ele é subdividido em duas situações. Primeira situação, presunção de serviço público. Bom, isso quer dizer o quê, professor? Preste atenção. Se a atividade for desempenhada pelo Estado, presume-se ser serviço público. Então, se é uma atividade desempenhada pelo município, pelo Estado, pelo DF, pela União, presume-se ser serviço público. Então, vínculo orgânico, letra A do vínculo orgânico, presunção de serviço público. Toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado, o Estado em sentido amplo, deve ser presumida como serviço público. Ainda dentro do vínculo orgânico, letra B, relação de dependência. Tá bom. Olha aqui. Não é novidade para vocês. Vocês vão lembrar de todas as nossas discussões do semestre passado para cá. O que é essa relação de dependência que a gente viu lá na descentralização no início do semestre passado e depois a gente viu novamente, né? Na parte de contratos administrativos? Que relação de dependência é essa? Mesmo quando
o Estado descentraliza o serviço e passa essa atividade para ser executada para a mão da iniciativa privada, nós temos uma relação de dependência entre a atividade e a administração. Por quê? Porque o Estado transferiu apenas a execução da tarefa. O Estado não transferiu a titularidade da tarefa. Então, sempre vai existir uma relação de dependência. O particular que está executando o serviço sempre estará na dependência, dependendo das vontades, do controle do contrato que é exercitado pelo Estado, pela administração pública. Então, o serviço que é prestado pela Enel, Serviço de Energia Elétrica no Estado de Goiás, existe uma relação de dependência entre esse serviço, essa atividade e o Estado. Então, a Enel nunca vai prestar esse serviço de forma totalmente autônoma. Por quê? Porque existe o princípio do controle do contrato. Quem está sob o controle desse contrato? O Estado. Quem é o responsável originário por essa tarefa? O Estado. O Estado transferiu a titularidade? Não transferiu. Ele só transferiu a execução da tarefa. Logo, existe uma relação de dependência. Ok? Com isso, com essa história do vínculo orgânico, né? Presunção de serviço público e relação de dependência, nós resolvemos ou adaptamos o primeiro elemento, que é o elemento subjetivo. E o último elemento, formal. Vamos usar aí o livro da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Tá? De Pietro fala o seguinte, olha, nos dias de hoje, se a tarefa é prestada pelo Estado, regime jurídico público. Se ela é executada por um particular, essa tarefa ela é regida por normas de direito público com interferência do direito privado. Certo? Bom, mas o que ela fala com maior segurança, de forma impositiva, é que no regime jurídico atual, é impossível que um serviço público seja regido exclusivamente por normas de direito privado, tá? Então, por mais que essa evolução aí na prestação de serviço público, com a transferência de algumas das atividades para a iniciativa privada, ocorreram, e nós temos aí agora a influência, né, do regime privado, nós não teremos um serviço prestado exclusivo. Se for serviço público, se for conceituado como serviço público, esse serviço não será prestado exclusivamente por normas de direito privado. Sempre vai ter a participação do direito público. A Enel, por exemplo. Né? A minha relação com a Enel é uma relação de serviço público. Eu pago, né, um preço público, eu pago uma tarifa de energia elétrica, em razão do serviço que é prestado. Se a Enel falha comigo, eu vou usar o direito público? Posso? Para buscar a reparação desse dano que a Enel falhou comigo? Sim. Mas eu vou usar o CDC também, Código de Defesa do Consumidor? Posso usar normas de direito privado? Posso. Mas nunca só as regras do direito privado. Até mesmo porque nem sempre as regras do direito privado são mais benéficas ao consumidor, tá bom? A gente tem que fazer essa análise. Com essa fala, então, da professora Maria Silva Zanella de Pietro, nós resolvemos o elemento formal, tá? Hoje nós sabemos que o serviço público ele é prestado por pessoas privadas, por concessionárias, por permissionárias, por autorizatárias, por terceirizados, e esse serviço ele é regido por normas de direito público e normas de direito privado. Essa relação aí, ela não é só uma relação regida por normas de direito público. Tranquilo, tá aí? Até aí? Podemos seguir? Alguma pergunta? Professor, tem como repetir esse último tópico? Eu me perdi quando fui anotar. Ixi. Micaele, a partir de quanto você se perdeu?
Ai, ai. Vamos lá, ó. Vou tentar recapitular aqui o último tópico. E aí, se ficar faltando alguma coisa, Micael, você me fala que eu volto mais. O que acontece sobre o elemento formal, né? A escola de serviço público francesa, o que ela falava? Falava do terceiro elemento, que esse serviço, essa atividade, para ser conceituada como serviço público, deve ser regida exclusivamente por normas de direito público. Na atualidade, não é assim. Nos dias de hoje, né, em razão do movimento liberal, em razão dessa devolução, a gente chama de retorno do pêndulo, né? O que é o retorno do pêndulo? O Estado social, o Estado providência, né, das décadas de 40, 50, 60, 70, e aqui no Brasil 80, que capturou aí várias atividades que são ou deveriam ser prestadas pela iniciativa privada, ele retorna o pêndulo. O que é retorno do pêndulo? Ele devolve à iniciativa privada esse serviço, a execução dessas tarefas. Então, com isso, com essa devolução dessas atividades para a iniciativa privada, nós temos que alterar essa relação. Por quê? Porque essa relação agora não é mais regida só por normas de direito público. Ela é regida por normas de direito público e também por normas de direito privado. Mas é a fala da professora de Pietro que é importante, Micaele, em que pese hoje seja admitida aí a interferência do direito privado nessa relação do serviço público, nós, no ordenamento atual, não teremos um serviço público regido exclusivamente por normas de direito privado, tá? Sempre vai ter aí a participação do direito público, do regime jurídico público, tá bom? Beleza, Micaele e demais colegas? Então, vamos lá. Dando continuidade, nós temos aí um conjunto de princípios diretores do serviço público, um conjunto de princípios que sempre devem ser lembrados, né? Parte desses princípios que nós vamos discutir agora, eles estão previstos na Lei 8987/95, que a gente vai começar a estudar semana que vem. A Lei 8987/95 é a Lei das Concessões e Permissões no Brasil, atual, que está sendo alterada, né, por uma nova lei aí que entra em vigor, acredito que esse ano ainda. A Lei de Concessões e Permissões, ela lá no seu no parágrafo único do artigo 6º, traz parte desses princípios que nós vamos discutir aqui. E outros nós já discutimos, que são princípios gerais da administração pública, já discutimos no semestre passado, no Direito Administrativo 1, tá? Bom, quais são esses princípios diretores, então, do serviço público? Primeiro princípio, funcionamento equitativo, ou igualdade na prestação do serviço público. Quer dizer o quê? Que quando você atende os requisitos para receber o serviço público, não são condições pessoais subjetivas que vão mudar ou podem mudar a forma de prestação desse serviço. É a ideia de isonomia, de igualdade perante o serviço público. Não é a cor da pele, não é a opção sexual, não é a condição financeira que deve alterar a forma de prestação desse serviço. Ou seja, todos que atendem aos requisitos para receber esse serviço receberão de forma equitativa. Bom, professor, mas na prática, tá. Nós estamos discutindo aqui o direito, como deve ser. Tá joia? Como deve ser. Há um tempo atrás, já tem uns 4 anos isso já. 3, 4 anos. Nós tivemos um ministro de Estado que estava se deslocando pela Belém-Brasília e passando por Anápolis e teve um problema de coração. Não sei se vocês lembram disso. Aonde que ele foi atendido? Era uma situação de emergência. Foi atendido no Hospital de Urgência de Anápolis, né? Ah, professor, mas o atendimento foi diferente. Eu não duvido. Eu não duvido.
na prática, que tenha tido aí alguma diferenciação no atendimento. Não porque os médicos queriam, nada disso. Não estou julgando aqui o médico, muito pelo contrário. Mas pela situação peculiar, né? O ministro de Estado sendo atendido no hospital de urgência. Mas perceba, não são condições subjetivas, características individuais, que podem, ou teoricamente, mudar a forma do atendimento. Tá? Mas é óbvio que algumas situações são peculiares, né? Não tenho dúvida que os médicos aqui de Anápolis trataram ele tão bem como trataria qualquer outra pessoa, né? Como tratam qualquer outra pessoa. Mas, por situações bem específicas aí, eu não duvido que tenha tido alguma coisa de diferente. Mas não deve ter. Teoricamente não deve. Tá? Viu, Milena? Bom, o segundo princípio, que não é novidade para vocês, o princípio do funcionamento contínuo. Nós já discutimos isso no semestre passado. O princípio da continuidade, obrigatoriedade. Lembra? O princípio da continuidade, serviço público não pode parar. Quando nós falamos sobre esse princípio, eu falei sobre o direito de greve dos servidores, né? Falei sobre a questão dos contratos administrativos, aquele que é contratado pelo poder público não recebe, se ele pode ou não paralisar a prestação de serviço de imediato. Não pode, em razão do princípio do funcionamento contínuo. Né? A greve, ela pode paralisar totalmente 100% do serviço? Não pode. Por quê? O serviço público tem que continuar. Né? Bom, o terceiro princípio é muito importante para os dias atuais, que é a possibilidade de modificar o modo de execução. Então, a execução pode ser modificada, isso é um princípio. Né? E quando nós falamos desse movimento desestatizante, que teve uma primeira onda na década de 90, e me parece que se não fosse pela pandemia, nós estaríamos vivendo uma segunda onda agora de desestatização, pelo menos na fala, né, do Executivo Federal, é uma mudança no modo de execução. O serviço é prestado por uma empresa estatal, o serviço é prestado pelo Estado, e nós temos a descentralização, entregue esses serviços para a mão da iniciativa privada, por uma concessionária ou permissionária. Mudou? Mudou a forma de execução. Então, pode mudar, né, a mutabilidade do regime jurídico, a flexibilização dos meios e fins, isso pode acontecer? Pode, é um princípio, desde que, né, essa modificação venha buscar também a implementação de outros princípios, como, por exemplo, a eficiência, como, por exemplo, a modicidade, que a gente vai falar. Bom, outro princípio, o princípio do dever inexcusável. Prestem bastante atenção nesse princípio. Princípio do dever inexcusável. Lembram que ontem eu joguei no grupo, né, do WhatsApp vários textos, né, várias coisas eu postei no grupo ontem. Uma das coisas que eu postei foi sobre o STJ determinando o pagamento de um medicamento de altíssimo custo para uma criança. Lembram disso? Princípio do dever inexcusável. Princípio do dever inexcusável. A partir do momento que o Estado classifica uma atividade como sendo serviço público, ele tem o dever inexcusável de promover, de prestar esse serviço. Qual ponto que eu quero que vocês prestem atenção? Em relação a esse princípio, tem um chamado contraprincípio, que é o que sempre é alegado nessas demandas que envolvem tratamentos e medicamentos de alto custo. Quem sabe qual é o princípio? Da possibilidade, se é possível. Isso, né? Então, o contraprincípio do dever inexcusável é o princípio da reserva do possível. O que é a reserva do possível? O Estado se reserva a prestar o serviço quando economicamente for viável. For viável. E aí vem a discussão dos medicamentos de alto custo, né? Parece
parece não, eu não lembro o total, mas o medicamento é 12 milhões, parece que o total que a União vai ter que complementar é de 6 milhões, aproximadamente isso, né? Naquele caso da menininha. Preste atenção. Princípio do dever inexcusável. O Estado tem que bancar? Tem. É saúde. Direito fundamental. Direito fundamental é saúde. Nós estamos falando aí do direito fundamental de social e um direito fundamental de primeira geração, dimensão, que é a vida da criança. Certo? Bom, então o Estado tem que bancar? Tem. Princípio de dever inexcusável. O contraprincípio, bom, é economicamente viável? Entenderam? Em cima disso aí, tem sido apresentado nos tribunais uma outra discussão, tá? Que vai ser julgado certamente pelo STF daqui a algum tempo. Que é o seguinte: bom, esses 6 milhões, 10 milhões no tratamento de uma criança, olha, a discussão que nós vamos fazer é muito delicada, gente. Essa discussão é muito delicada. É uma questão de bioética, biodireito, né? Esse tratamento que eu vou conferir, que o Estado vai conferir a essa criança, 10 milhões, quantos tratamentos poderiam ser conferidos a outras pessoas que estão em situações também de saúde precária? Essa é a discussão que é levantada hoje pelas procuradorias. Tá? Então, o Estado, né, vai disponibilizar um orçamento, parte do seu orçamento para aquele medicamento. Mas ele vai estar desfalcando o atendimento de 20, 30, 40, 50 pessoas em razão daquela criança. É triste, né, essa discussão, ela é pesada, né? Mas é a discussão que se apresenta hoje dentro do judiciário. E as academias já vêm, as academias que eu falo, as faculdades, as universidades já vêm discutindo essa teoria há muito tempo. Tá? Já vem discutindo isso há muito tempo. Inclusive nós, na União Evangélica, nós já discutimos isso há algum tempo atrás, numa semana jurídica. Não sei se vocês lembram, quem fez essa discussão, ou pelo menos apresentou o debate, foi a professora Mariana Maranhão, quando ela falava daquela teoria do trem, teoria do trem, o trem vai descarrilhar, né? Não sei se vocês lembram disso. De qualquer forma, meus queridos, é algo que o Supremo vai ter que debater e rápido, né? Em pouco tempo nós teremos essa discussão. Até aqui, uma outra coisa que é apresentada é a questão do impacto direto no orçamento. Concorda comigo que essas decisões reiteradas vão mexer no orçamento público, que é de competência do Executivo? É uma questão discricionária do Executivo. E essas decisões judiciais vão impactando no orçamento? É outra discussão que é apresentada, né? Essa, para mim, a questão do impacto no orçamento é a mais fraca. É a discussão mais frágil. Que se você pega o orçamento público na saúde, por mais que a nossa saúde seja precária, na grande maioria dos entes federados sobra dinheiro para a saúde. É mole? Né? Mas é uma outra discussão que se apresenta também. Tá bom? Princípio de eficiência, um outro princípio também não é novidade para vocês. Nós já discutimos a eficiência no semestre passado. A eficiência, ela entrou, né, para a Constituição Federal, caput do artigo 37, através da emenda constitucional 19. Né? Com a emenda constitucional 19, nós temos aí elencado no caput do 37 também a eficiência. Princípio da universalidade, da generalidade, e aí eu quero que vocês prestem atenção. São dois princípios, na verdade, universalidade e generalidade. O serviço deve ser prestado de forma geral ou de forma universal. Quanto mais essencial é o serviço, quanto mais importante, quanto mais necessário é o serviço, mais universal. Quanto menos importante, mais geral. Quanto mais essencial, menos requisitos eu tenho que atender. Menos requisitos eu tenho que atender para ter o benefício do serviço. Quanto mais geral, mais requisitos eu tenho que atender, mais critérios eu tenho que atender para receber o serviço. Professor, exemplo, para a gente materializar isso.
Vamos materializar isso. Saúde pública. O camarada chega todo arrebentado no hospital de urgência, com traumas pelo corpo inteiro. Universal ou geral? Universal. Ao médico vai falar assim, não, me dá toda a documentação dele aí primeiro, para depois atender? Não, vamos ver se ele tem plano de saúde ou não. Vamos verificar se a família dele tem condições ou não. Ou será atendido imediatamente, pelo menos essa é a regra, né? Será atendido. Ele tem que atender requisitos do hospital, né? Não adianta eu chegar lá com uma dor de barriga e falar, não, eu quero ser atendido no hospital de urgência. Lá é um hospital de trauma, como que eu vou chegar lá com uma dor de barriga e falar que quero ser atendido no hospital de urgência? Claro que eu não vou ser atendido. Eles vão me mandar para o hospital municipal. Né? Mas se é uma questão de trauma, eles vão, teoricamente, atender. Perceberam? A cor da pele vai influenciar? A opção sexual vai influenciar? Se tem dinheiro ou não, vai influenciar? Não, nada disso. Se ele está com seus documentos ou não, vai influenciar? Nada disso. Ele vai ser atendido em razão da situação de saúde. Por quê? Porque saúde pública é universal. Você não tem que atender critérios para receber a saúde. Primeiro ponto. Primeiro exemplo. Vamos mudar totalmente de universalidade para generalidade. Previdência. Todo mundo tem direito à previdência? Ou você tem que atender requisitos? Previdência é direito de quem contribui, exceto nos casos de aposentadoria por idade rural, que não precisa comprovar a contribuição, né? Mas aí, ó, beleza, Malu, exatamente. Tem que atender requisitos ou não? Professor, fala. Esse negócio de contribuir, no caso, eu entendo que o contribuinte rural, ele contribui pelo que eles impostos, tipo ITR, o INCRA, IGEL, que são os impostos que na cidade não tem. Sim, mas é porque a gente está falando no caso de contribuição direta, né? Aquela que você faz para o INSS diretamente, sem um intermediário. Nesse caso, nem sempre tem contribuição, né? Direta não, isso mesmo. Tem uma contribuição, Eric, mas não é contribuição direta, né? É diferente dos demais, o rural, você não tem ali o recolhimento mensal sobre a questão da previdência. E mais, a contribuição para a previdência, ela é compulsória. Compulsória. O que significa dizer? Que a partir do momento que eu tenho a minha carteira de trabalho devidamente assinada, o Estado não me pergunta, você quer ou não contribuir para a Previdência? Eu vou contribuir para a Previdência. É obrigatório. Então, a Previdência, diferente da saúde, tem que atender uma série de requisitos. E aí ela deixa de ser universal para ser geral. Entenderam? Assistência. Aí já muda de novo. Né? Você tem que atender alguns requisitos, mas todos que atendem aqueles requisitos serão beneficiados pela assistência. Né? A questão da idade, a questão da realidade financeira, né? A questão de saúde, tudo isso pode integrar aí uma realidade de assistência. Então, a assistência está no meio do caminho. Ela não é nem geral, nem universal. Alguns autores falam que a assistência tem elas falam assim nos livros de direito previdenciário, a assistência caminha para a universalidade. Ela caminha para a universalidade. Tá? Bom, mas o que eu quero dizer com esses dois princípios? Quanto mais essencial, menos requisitos, mais universal. Quanto menos importante, menos essencial, mais requisitos, mais generalidade. Ok? Bom, o princípio do controle, nós já falamos hoje, né? Quem está sobre o controle dos contratos das concessionárias e permissionárias, das terceirizadas, das autorizatárias? O Estado. O Estado está sob o controle do serviço, mesmo quando esse serviço é executado pela iniciativa privada.
Tá joia? Bom, professor, mas as concessionárias, o Estado tem o poder, o dever de controle sobre o contrato de concessão. Ele tem que fiscalizar a execução daquela tarefa, porque ele é o responsável originário. Outro princípio, o princípio da segurança. Tá? O serviço deve ser prestado da forma mais segura possível. Da forma mais segura possível. Uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, teve uma demanda proposta pelo Ministério Federal contra as empresas de transporte intermunicipais aqui em Goiás, né? Por quê? Porque o ônibus saía, Anápolis, Goiânia, por exemplo, saía lotado com 40 pessoas sentadas e mais 40 em pé. Isso é serviço público? Tem segurança? Óbvio que não. E essa ação que foi proposta, né, na verdade foi um termo de ajustamento de conduta, terminou por um termo de ajustamento de conduta, discutia justamente isso, a questão da segurança na prestação do serviço. Esse serviço é prestado de forma segura? Óbvio que não é prestado de forma segura. É uma concessão, né? E o Estado tem que prestar, ou melhor, e a concessionária tem que prestar de forma segura, não só o Estado, mas também as concessionárias, os particulares. Outro princípio, gente, que até dentro da minha lista que eu tinha pulado, no material vai estar lá para vocês, princípio da atualização. Esse princípio é muito bacana. Princípio da atualização. Quando eu falo para Malu, quando eu falo para Vitória, atualização, né, para a geração de vocês, para a Sara, atualização, o que vem na cabeça de vocês? Atualização de softwares, atualização de sistemas, né? Atualização de equipamentos, atualização de estrutura. Isso está certo? Isso também está relacionado à atualização do serviço público? Tá, não está errado, não. Está certo. Está certo. Isso também é atualização. Mas é só isso que é atualização? Óbvio que não. E a atualização do material humano? Resolve atualizar o software? Resolve atualizar o equipamento? Resolve atualizar a máquina sem atualizar o ser humano? Não resolve. Não resolve. Nós temos que ter aí uma atualização geral do serviço público. Vou dar um exemplo. No Distrito Federal, há uns anos atrás, nós tivemos um hospital que foi construído uma área nova. Salvo o melhor juízo, Hospital Regional de Sobradinho. Salvo o melhor juízo. E essa área nova, esse bloco novo do hospital, que foi construído lá, tinha equipamentos os mais modernos do mundo, tá lá dentro. Tinha tudo quanto é coisa bacana lá de equipamento. Bom, beleza, houve uma atualização? Houve. Parcial. Agora, quem vai manusear esses equipamentos? A ala nova foi inaugurada, né? E ficou lá 1 ano, 2, inaugurada sem ter uso. Por quê? Porque ninguém sabia manusear aqueles equipamentos. Bacana, né? Olha a falha aí no sistema público. Olha a falha. Tá? Então, quando a gente fala de atualização, meus queridos, atualização em sentido amplo, né? Não é só de equipamento, de tecnologia, é isso também. Mas é atualização de quem vai lidar com toda essa mudança. Controle da modicidade. Princípio da modicidade. Módico. Ou seja, quando o serviço é prestado e se cobra por ele, deve ser cobrado de forma mais módica, mais barata possível. Então, uma taxa de serviço, uma tarifa ou preço público de um serviço tem que ser o mais módico possível, ou seja, tem que ser o mais barato sem prejudicar os demais princípios, sem prejudicar a eficiência, sem prejudicar a atualização. Tá joia? Então, quando eu tenho uma concessionária, essa concessionária não é amiga do Estado, não. Ela quer ter lucro. Ela fez ali um contrato de concessão, investiu dinheiro privado numa obra, num serviço, e ela quer ter lucro. Tá certo, ela tem que ter lucro mesmo. Agora, esse lucro, teoricamente falando, porque na prática a gente sabe que não é bem assim, mas teoricamente falando, esse lucro
tem que se retornar, ou esse investimento, perdão, tem que retornar na forma de lucro para essa concessionária, mas de forma razoável, módica, mais barata possível. Nós estamos passando por um momento aqui em Goiás que é a mudança da tarifa dos pedágios, né? Mudaram o valor dos pedágios. É uma questão de modicidade. Ah, então tem que ser cobrado? Tem. A empresa não está ali para investir no Estado e não ter dinheiro, o retorno de volta. Tem que ter o retorno. Mas esse retorno tem que ser de forma módica. Bom, princípio da cortesia, esse talvez seja até, num contexto real, tragicômico. Tragicômico por quê? Porque quem recebe o serviço, que é o administrado, que é o cidadão, tem que ser tratado de forma cortês. Cortesia mesmo. Tá? É engraçado que a gente chega nos órgãos públicos, está lá, né, uma placa lá no fundo, sobre desacato, sobre isso, sobre aquilo, crime isso, que é aqueles que são cometidos contra o servidor que está ali. Mas do lado, eu até acho que tem que ter mesmo essas placas, viu, gente? Mas do lado tem que ter lá o princípio da cortesia, né? Que é a forma cortês que deve ser tratado o cidadão, que muitas vezes chega, né, para receber serviços até de forma desesperada, que é a última saída que ele tem. Não, o que a gente resolve no público é como se fosse uma jurisprudência defensiva. Tem uma pessoa que fica lá só para ver. Não, será que esse documento? Às vezes nem precisa de documento, mas já manda você embora e não te dá a senha para agir. Exato. Trava tudo ali, né? Tudo ali. Eric, é por isso que eu falo que eu não concordo com os autores que dizem que hoje nós vivemos o sistema gerencial. Nós não vivemos o sistema gerencial. Nós vivemos uma busca pelo sistema gerencial. Na verdade, nós vivemos ainda muito do sistema burocrático. A burocracia, constitucionalmente, já foi alterado para esse modelo gerencial, mas nós não saímos da burocracia ainda, desse modelo burocrático. Quando você chega no órgão público, eles te pedem ali 1000 documentos, e com o objetivo realmente de você não ter um dos documentos para te mandar para casa, isso é burocracia, bicho. Isso é burocracia. Aí, infelizmente, a gente vê isso muito ainda. Né? A ideia é resumir, a ideia é prestar um serviço mais eficiente. A eficiência vem da ideia de gestão gerencial e não de gestão burocrática. Tá bom? E, por fim, princípio da transparência, né? O serviço público deve ser prestado da forma mais transparente, mais publicizada possível. Tá joia? Bom, seguindo. Eu vou deixar para a próxima aula. Hoje já foi muita informação. Próxima aula a gente vai falar aí sobre a classificação do serviço público, tá bom? Classificação do serviço público na nossa próxima aula, essa aula de semana que vem, tá? Vamos abrir aí as perguntas. Vamos para as perguntas. Saúde, Eric. Amém. Perguntas. Vitória Marques, Amanda, Jéssica. Fala, Malu. Ixi, travou. Vitória, você tá aí? Vitória Marques? Tá vendo quando a gente pega as pessoas? Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, colegas. Fala, João Bosco.
Do professor Alexandre, em relação à questão da reserva do possível, o que particularmente eu tenho até visto hoje, principalmente em algumas, né, que hoje a questão da saúde, principalmente a questão judicial, tem impactado muito os orçamentos, tanto, né, em nível municipal, como estadual e também federal. Mas o que a gente, pelo menos, observa, né, e até o doutor colocou com bastante, vamos assim, propriedade, que eu vejo, porque vários orçamentos hoje, eles não são executados na sua totalidade, professor. Você tem uma ideia, agora mesmo o governo federal, né, até por meio de uma auditoria que o Tribunal de Contas da União fez, o recurso que tinha disponível no governo federal para se gastar com a pandemia, o Ministério da Saúde só gastou, infelizmente, 30 e poucos %. Ou seja, sobrou orçamento, ou seja, falta, às vezes, governança, gestão, e aí hoje, praticamente, o judiciário e vários, acho que, advogados, né, demonstrando isso no processo, né, vai dizer assim, olha, governo, você tem de recurso para pagar, às vezes, um tratamento caro, né, porque está sobrando recurso no orçamento, ou o recurso está sendo mal gerido, alguma forma nesse sentido, entendeu, professor? Então, hoje, né, na realidade, as políticas, principalmente na área de saúde, elas, ou seja, deixam muito a desejar. Hoje tem essa opção, que até foi tema também do trabalho, hoje várias organizações sociais estão administrando hospitais, né, UPAs, justamente para melhorar, às vezes, o atendimento, e eu entendo que é uma perspectiva boa, salutar, porque hoje praticamente nenhum governo vive sem uma parceria, né? Vamos dizer assim, infelizmente, acho que o doutor acompanhou isso, né? O governador aqui anterior tentou, né, através de um projeto, não foi para frente, a questão das OS na educação, né? Me parece que o sindicato dos professores entraram na justiça, o processo comparado, mas eu, particularmente, né, eu acho que seria, assim, pelo menos uma boa tentativa, de dizer, ó, vamos melhorar a educação, né? Eu já visitei algumas escolas aqui no estado de Goiás, né? E realmente as escolas deixam muito a desejar. E se nós fazermos um comparativo, né? Por que as escolas militares, né, são tão boas? Todo mundo quer colocar seu filho numa escola militar aqui do governo do estado. Então, existe uma diferença, e às vezes a questão, realmente, às vezes, que eu vejo é de gestão, e às vezes governança, mas com certeza, professor, vamos dizer assim, eu lhe digo isso, até porque eu já trabalhei aqui no Tribunal de Contas do Estado, e a gente analisava muito a questão de orçamento, né, e minha formação é contabilidade, e sobrava muito recurso, tanto na saúde, às vezes na educação, e o recurso realmente é mal gerido, infelizmente, no nosso país. Essas são as considerações que eu queria colocar para o doutor e para os colegas. Bacana demais, João. Muito obrigado pela participação aí. E assim, na minha opinião, tá? Enquanto cidadão e enquanto professor. Enquanto cidadão e enquanto professor. Gente, é um absurdo o Estado devolver 1 centavo do orçamento da saúde. Quem conhece saúde pública, quem sabe, isso não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, quem sabe o que é saúde pública no Brasil, imaginar que o orçamento previsto, né, João, não é gasto, deixa de ser má gestão, não é mal gestão. É irresponsabilidade. Para mim, ultrapassa a ideia de ser apenas um mau gestor. São pessoas irresponsáveis, né? Então, quando eu vejo uma decisão como a do STJ essa semana, falando que o Estado tem que completar 6 milhões, eu bato palma. Eu acho bom demais. Tá? Mas isso é absurdo. Não, não é absurdo. E mais, digo mais. Vamos imaginar que ultrapassasse o orçamento. Ainda assim seria obrigatório, a obrigação do Estado. Saúde é vida. Tira de outra coisa. Tira de outra coisa. Né? E coloca na saúde. Saúde, na minha opinião, juntamente com a educação, é óbvio, né? São os 2 serviços mais importantes que devem ser fornecidos pelo Estado. Então,
Se o orçamento é insuficiente, mais uma vez foi mal planejado. Mais uma vez foi mal planejado. Mas não é o que a gente observa, né? A gente observa que o orçamento está aí, como o João muito bem colocou, e aí com uma experiência que eu não tenho, né? Porque ele trabalhou no Tribunal de Contas, que sobra dinheiro na área de saúde. Gente, a gente ri de nervoso. Eu, como pai, como cidadão, fico rindo de nervoso vendo uma situação como essa. Tá? Porque realmente é um absurdo, principalmente no momento de pandemia, como a gente está vivendo. Né? Dinheiro da saúde parado. Dinheiro da saúde parado. Só um ponto, João, sobre a OS no âmbito da educação aqui no estado de Goiás. O ensino técnico, esse ainda está, pelo menos estava, né, até o ano passado, sendo terceirizado parte do ensino técnico para a OS, aqui no estado. Tá? Então, parte está na mão da OS, sim. E é o que eu defendo também, sempre defendi, aí uma opinião acadêmica, mas também pessoal, né? Em razão de toda essa má gestão do serviço público, né? Nós temos aí, em sua grande maioria, péssimos gestores públicos. Sempre que tem a possibilidade de uma parceria, em sentido amplo, tá? Em sentido amplo, sempre que existe uma parceria público-privada, isso, quem ganha somos nós, o cidadão. O cidadão ganha. Né? Em regra, quando isso ocorre, é ganho para o cidadão. O professor tem exceções, onde teve fraude, teve isso, teve aquilo, tem exceções, mas é exceção à regra. A regra é quando parte desse serviço, ou então ele totalmente é entregue à mão da iniciativa privada, em razão dos péssimos gestores públicos que nós temos, em regra isso é muito bom para nós. Vejam a telecomunicação. Vejam a telecomunicação. Professor, mas telecomunicação é muito ruim, a gente está reclamando no PROCON todo dia, da Vivo, da Claro, da Oi. Meus queridos, vocês não viveram na década de 80. Vocês não viveram na década de 80. Onde você entrava numa fila para esperar uma linha fixa, demorava 3 anos para você receber. E pagava-se muito dinheiro por uma linha fixa. Você comprava ações da Telebrás. Você passava a ser um acionista da Telebrás para poder ter uma linha fixa em casa. Né? E eu poderia citar vários exemplos. Vários exemplos. E aí, quando eu falo isso em sala, João, vem o pessoal e fala assim, opa, peraí, mas e a Enel em Goiás? Olha a porcaria de serviço que ela está prestando. Gente, não sejam massa de manobra. Não sejam massa de manobra. Essa fala de que a Enel está prestando um serviço porcaria, isso não é verdade. Professor, eu sou advogado da Enel. Não. Eu só tenho um pensamento um pouquinho crítico e vejo os fatos. A CELG foi precarizada, sucateada durante 40 anos, e aí vocês querem que uma empresa privada venha resolver tudo em 2 anos? Gente, para com isso. Isso é muita hipocrisia. O que a Casa Legislativa fez foi importante, o que a Assembleia Legislativa fez em Goiás foi importante, quando ela montou a CPI, né, da energia elétrica, para cobrar da Enel. Mas peraí, por que não teve CPI antes, quando venderam Cachoeira Dourada? Por que não teve CPI antes? Né? Quando o serviço era prestado por uma concessionária, empresa estatal, e nada se fazia. E o serviço era a mesma, com perdão da palavra, a mesma porcaria. Né? E agora, porque é iniciativa privada, é uma empresa italiana, trilionária, ela tem que resolver da noite para o dia os problemas que foram criados pelos gestores públicos no decorrer de 40 anos. Ora, isso é muita hipocrisia. Não vai ser resolvido. E mais, né? Essa empresa, só estamos exemplificando, né? Como eu disse, eu não sou advogado ainda. Só estamos exemplificando. Essa empresa só tinha obrigação de investir na melhora da rede a partir de 2025. Está no contrato de concessão. Mas está cobrando melhoria agora, 2021. Mas por quê? No contrato não fala isso. Né? Mas é momento eleitoral, né? A gente tem que fazer esse movimento aí para mostrar serviço. Hipocrisia, não é real.
Tá joia? Bem, meus queridos, essa é a minha opinião, enquanto cidadão, enquanto professor. Vou defender mesmo, academicamente, a desestatização, tá? A desestatização por várias ferramentas, não só pela privatização, mas também pela terceirização, e entre as parcerias público-privadas, né, a OS, o CIP, né, João? O João é conhecedor dessa área, muito mais do que eu, é um estudioso da área, né? Depois a gente pode até marcar, João, você falar alguma coisa sobre OS e o CIP para a turma, marcar um horário aí, para você fazer uma apresentação dentro da sua área de trabalho, né? Seria muito bacana você poder contribuir com a gente aí, numa fala de uns 15, 20 minutos, meia hora, sobre a sua atuação dentro do terceiro setor aí, dentro da paraestatalidade. Se a gente puder combinar isso depois. Não, sim, professor, será assim um prazer a gente estar passando, porque eu até organizo, vamos dizer assim, alguns eventos e só para o doutor ter uma ideia, né, tem um conhecido, ele é professor da faculdade Positivo, lá em Curitiba, né, e lá eles têm até um curso de pós-graduação, me parece que, acho que o professor até é coordenador também de um curso aqui, né, da área de pós-graduação, acho que médica, alguma coisa assim, né. Aqui é a pós-graduação em Direito Médico, Direito Médico, Civil e Administrativo e Constitucional, são 3. Pronto, que é uma área, assim, super importante, e aí, né, nós podemos combinar assim, e aí eu já tenho até algum material consolidado, que também eu ministro alguns cursos nessa área especificamente, né, de contrato de gestão, OS, terceiro setor, e aí eu posso disponibilizar no grupo da turma, e também para o professor, e aí nós podemos estar combinando, porque hoje, praticamente, né, tanto o município aqui de Anápolis tem uma parceria, tem diversas parcerias, principalmente nessa área, e eu acho assim um tema bem interessante e bem atual. E aí nós podemos estar contribuindo da melhor forma possível, tá bom? Eu agradeço. Gente, para quem não sabe, o João também é professor, tá? O João Buxo também é professor da área aí de terceiro setor e paraestatalidade, por isso a nossa fala aqui, viu? A Sara mandou uma pergunta aqui, vamos ver se eu dou conta de responder. Professor, tomando gancho aí na fala do senhor, só uma observação aqui, professor. O senhor havia dito que se não fosse a pandemia, estaríamos vivendo uma onda de desestatização. Mesmo que não seja uma onda, só a título de curiosidade, estão havendo concessões em todo o país. Aeroportos do Bloco Sul, sob a administração da Infraero, estão sendo concedidos. O processo no TCU está em andamento. E eu estou com o senhor. Tem que desestatizar, sim. A iniciativa privada tem muito a acrescentar na prestação de serviço público. Desculpa a redundância. Não, Sara, tranquilo. Não teve nenhuma redundância, não. Bacana a sua manifestação. E é uma forma de desestatização, né? Quando a gente fala sobre os aeroportos, os portos, né? É uma forma de descentralização por colaboração. São concessões que estão sendo firmadas. Por quê? Porque o Estado é incompetente na construção da infraestrutura básica do próprio Estado, né? Conforme a gente vai ver, dentro da Lei 8987/95, o Estado, quando ele tem incompetência técnica ou incompetência financeira, ele transfere à iniciativa privada aquele serviço. No caso dos portos, dos aeroportos, das rodovias, é justamente a incompetência financeira. Ele não tem condições, principalmente no momento de crise econômica aí, da pandemia. Então, o que ele tem que fazer? Não é chamar quem tem condições, que é o seu parceiro privado. Tá? A gente vai falar isso nas próximas aulas. Tá bom, gente? Mais perguntas? Obrigado, Sara, pela participação aí também. A minha pergunta não é dúvida sobre a matéria, não. É só para saber se o senhor vai postar o material hoje ainda. Vou passar pelo grupo do WhatsApp, vou passar agora, tá? Tá bom. Vou passar agora no grupo do WhatsApp, tá bom? Os slides aí de serviços. De agentes eu passei, não passei? Ah, não, passei não. O de agentes está lá no AVA. Já está lá no AVA. Não passei no grupo não, mas está lá no AVA, tá? O de agentes. Ok? Então, fiquem todos com Deus, um bom resto de semana, um bom feriado, né? Semana que vem tem feriado aí de novo.
E até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até mais. Até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, Amanda.